Irmãos, é uma satisfação mais uma vez, num domingo, no dia do Senhor, no dia da comunhão dos santos, que é preciosa, que é inigualável, que é como o óleo que escorre na barba de Arão. Estarmos todos juntos aqui para ouvirmos da parte de Deus a sua palavra, a sua explicação e o que Ele quer para a nossa vida hoje. Como está dito aí, irmãos, no diretório de culto, nós vamos ler o texto do Salmo 46. O Salmo 46, na versão ARA, versão Almeida, Revista e Atualizada. Certamente os irmãos já recebem essas orientações aqui. Eu só explico que nós temos aí nas Bíblias um título inicial, né? Que é o editor que dá esse título. Na minha Bíblia aqui em questão, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então é um título que muda aí em várias Bíblias, né? E eles costumam dar um tema. E depois, geralmente no Salmo, você tem um título, e esse título faz parte do próprio Salmo. No hebraico seria como se fosse o verso 1. É palavra inspirada, é palavra que Deus nos deu, então eu vou começar a ler então a partir desse título aí, tá? Fala assim a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Busquemos mais uma vez o nosso Deus em oração. Ó Senhor, mais uma vez nós chegamos a Ti, buscando o Teu auxílio, pedindo e rogando-lhe, ó Pai, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos e ouvidos, ó Deus, para que possamos compreender, entender, no nosso coração, as verdades do texto bíblico. Essa verdade, ó Pai, que chegou até nós no dia de hoje, ao ponto de lermos aqui, explicarmos aqui, e vivermos aqui também, ó Deus. Sê comigo, ó Pai, me auxiliando nas minhas limitações. Mas rogo também pelo povo, por aqueles que o Senhor decidiu reunir aqui nesta noite. Pela Tua misericórdia, Senhor Deus, pelo Teu poder, pela obra de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, que o Teu povo, ó Pai, confie em Ti. Que eles Te ouçam, que eles Te entendam e compreendam, e que eles caminhem contigo no reino do Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos, em nome dEle mesmo. Amém. Irmãos, um pastor americano chamado Charles Swindoll, ele fez um comentário sobre esse salmo e ele foi muito honesto e me causou impacto ao ler o começo desse comentário. Ele fala o seguinte: nós a negamos, nós a disfarçamos, nós a mascaramos, nós tentamos ignorá-la, mas a verdade persiste teimosamente.
nós somos criaturas fracas. Pecadores que somos, fracassamos. Propensos que somos a doenças, adoecemos. Fracos que somos machucados. Mortais, acabamos morrendo. Pressão nos desgasta. Ansiedade nos causa úlceras. Pessoas nos intimidam. Críticas nos ofendem. A doença nos assusta. A morte nos assombra. Ele conclui assim: como nós podemos continuar crescendo neste saco de ossos coberto de fraquezas? Precisamos de uma grande dose do Salmo 46. Que esperança essas palavras trazem para aqueles que estão sofrendo com a opressão da fraqueza pessoal. E de fato, irmãos, o Salmo 46 é uma dose de leão para aqueles que fraquejam, para aqueles que são fracos, para aqueles que, diante de problemas e diante de dificuldades, sentem medo. E é uma realidade, irmãos, nós sentimos medo. Medo por sabermos que somos incapazes. Medo por sabermos que somos impotentes. Medo por não sabermos o que nos aguarda o futuro. Medo por sabermos que sozinhos nós não vamos conseguir. O Salmo 46, então, é para todos nós que nos sentimos assim na vida, incapazes de seguirmos sozinhos. Esse Salmo 46 também, ele é conhecido como o Salmo de Lutero, do reformador Lutero. Reformador alemão, que por enfrentar diversas situações de dificuldades na história, quando ele levantou questões a respeito de questionar a igreja romana sobre o que era ensinado, ele sofreu perseguições, ele se viu sozinho em frente de inimigos poderosos, e ele então, quando ele passava por isso, ele chamava o seu amigo Felipe Melanchthon, e ele falava assim, diz a história, os historiadores: Felipe, cantemos o 46º Salmo. Cantemos, porque Deus é o nosso refúgio. Situações estamos passando aqui, mas Deus é o nosso refúgio. E é através desse salmo, inspirado nisso, que esse reformador Lutero criou e compôs o hino Castelo Forte, que está no nosso inário Novo Cântico, do número 155. Então, existe essa ligação muito forte aqui deste salmo, né? Spurgeon também amava esse salmo. Ele dizia que esse salmo poderia ter o nome da santa confiança, o povo que confia no Deus que ele conhece. Essa é a história. E eu quero dizer aqui, irmãos, que logo aqui na introdução do próprio salmo, quando fala assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico, esse em voz de soprano, se alguns irmãos for consultar a Almeida Revista e Corrigida, lá vai estar escrito assim: para Alamote. E Alamote vem do substantivo alamá, que significa moça, donzela. E o título desse salmo foi, sim, pelo salmista inspirado, lá em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 20, onde ele fala de um instrumento de harpa que tinha um som agudo e forte. E a ideia aqui de quem compôs esse salmo foi, e quando ele fala assim que é como se fosse voz de donzela, voz de soprando, um cântico fácil, um cântico agudo, um cântico que as pessoas vão guardar na cabeça. E quem compôs isso daqui, como diz o próprio texto, foram os coraitas, os filhos de Corá. Os filhos de Corá é uma grande família, né, descendente de Corá, e Corá vem de uma outra grande família, da família de Levi, descendente de Jacó. Então os levitas, eles tinham diversas funções, como tesoureiro, cuidadores de diversas coisas, inclusive também a parte de cântico. E este é um dos salmos dos coraitas, né, feito pelos filhos de Corá, e foi composto na voz de soprando, numa melodia leve,
para marcar aquilo que o próprio Deus nos registrou através da história e que nesta noite a gente tem a oportunidade de apreciar aqui. E qual é o fundo histórico desse salmo? É verdade, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que nos livra todo dia. É um Deus que nos dá suporte e nos dá livramento de coisas que nós nem sabemos. Mas a questão aqui do salmista, ele está falando sim de uma ocasião especial, de uma situação tão inusitada e tão agoniante, que Deus proveu um livramento que eles quiseram então registrar quem Deus é, a partir de uma situação que parecia impossível ser resolvida. O reformador João Calvino é da opinião de que o pano de fundo desse salmo é aquela situação onde o rei da Síria, Senaqueribe, depois de vencer o reino do norte, depois de massacrar Samaria, depois de causar um temor, e a Síria, irmãos, eles tinham uma estratégia de causar medo, que não era simplesmente vencer as nações. Eles cortavam as orelhas, eles cortavam o nariz das pessoas. Eles empalavam e colocavam nas estradas as pessoas empaladas, porque eles queriam que as nações tivessem medo deles. Depois de fazer isso, depois de conquistar o Egito, Senaqueribe então desce e cerca Judá e consegue conquistar várias cidades, até então cercar Jerusalém. Cercou Jerusalém, e ele então, diz lá o texto de Crônicas, diz o texto de 1 Reis, e Isaías também vai registrar isso, que Senaqueribe, ele manda emissários, ele manda cartas, e ele zomba do povo de Deus. Ele escarnece, ele cerca e vai falar o seguinte, viu, as outras nações também tinham deuses. Do que valeu os deuses deles? Eu os venci todos. Quem é o seu Deus? O Deus de vocês não será capaz de livrar vocês das minhas mãos. Eu vou cercar aqui e vocês vão morrer. Eu vou fazer com vocês o que eu fiz com as outras nações. Então o rei Ezequias, ele rasga as suas roupas, ele rasga as suas vestes, procura Deus, fala com Deus, procura o profeta Isaías, fala com ele, e Deus dá uma resposta. E fala o seguinte, ninguém vai entrar nessa cidade. Eu garanto, ninguém vai entrar aqui. Eu sou o Deus de Jerusalém, o Deus dessa cidade, e eu vou dar um livramento. Mas naquela circunstância, irmãos, uma cidade cercada, onde as pessoas que estavam lá dentro já imaginavam as situações de fome, de falta d'água, de alimento, de não poderem sair, e aquilo angustia, são famílias, elas têm filhos. Que desespero, irmãos. Havia soldados lá dentro, mas eles não conseguiriam combater aquele grande exército da Síria acampado ao redor dos muros de Jerusalém. E eram assim as estratégias, irmãos. No ano 70, quando Jerusalém caiu, muito mais para frente, no ano 70 depois de Cristo, foi assim que ela caiu. O exército romano cercou e ficou lá. Ou vocês saem ou vocês morrem de fome. Vocês estão aí protegidos. Era uma situação, irmãos, que não havia escape. Então, João Calvino é da ideia, da opinião, que este salmo descreve esse cenário. Olha, irmãos, nós não temos condições de dizer que é isso com certeza. Pode ser uma outra ocasião que não foi registrada, pode ser, que não foi registrada, pode ser. Mas o que nós entendemos aqui é que, de fato, houve um episódio onde o desânimo, o medo, a situação se conturbou, não há mais o que fazer, eu não tenho das minhas forças, eu preciso recorrer àquele que tem todo o poder, que tem toda a solução, e de fato pode proteger o seu povo. Uma outra situação que eu queria compartilhar com os irmãos sobre o Salmo 46, nas Bíblias de hoje, irmãos, isso já se perdeu, mas nas traduções um pouco mais antigas, inclusive na revista corrigida, e talvez alguns irmãos que tenham Bíblia de papel vão ver isso. O próprio Salmo, ele tem uma divisão lógica.
Então, os compositores, eles colocaram uma palavrinha no final do verso 3, no final do verso 7 e no final do verso 11, que aqui na minha Bíblia não aparece, mas em muitas Bíblias aparece, que é a palavra selá, ou interlúdio, ou intervalo. Então, o compositor desse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, ao colocar essa nota selá, depois do verso 3, depois do verso 7 e no 11, é para induzir o público, o leitor, os que iam cantar aquele salmo, no seguinte sentido: olha essa verdade que você aprendeu agora, medite nela, aprenda ela antes de passar para outra verdade. Então, irmãos, do verso 1 ao verso 3, nós temos a verdade de que Deus é o nosso refúgio. Do verso 4 ao verso 7, nós temos a verdade de que Deus é o nosso rio. Deus é rio, e eu vou explicar isso para os irmãos. E do verso 8 ao verso 11, Deus se manifesta, Ele é rei, Ele é soberano, Ele governa o seu povo e todas as nações. E é disso, irmãos, que nós vamos aprender um pouco mais sobre isso hoje. Então, retomando aqui, na nossa Bíblia, o que convenciona-se, então, a chamar de verso 1. Fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em outras versões, nas aflições. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus não é aquele, irmãos, que oferece para nós, ó, entra aqui nesse quarto, entra aqui nesse forte, entra aqui nesse bunker. Não é assim que Ele oferece, que Ele se apresenta. Ele é o próprio refúgio. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa fortaleza, a nossa força, em quem que nós somos fracos, podemos nos fortalecer. É assim que Deus se apresenta, numa situação difícil. E o salmista, ele é socorro bem presente. Ele não é omisso. Ele sabe o que está acontecendo, ele tem olhos e tudo vê, e ele olha para o seu povo nas situações que nós estamos passando. E o verso 2, ele vai dando, portanto, por que eu confio em Deus? Por que Ele é o nosso refúgio? Ele fala assim, portanto, olha a postura, irmãos, vejam bem isso, no verso 2, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. O verso 3 continua, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Não temeremos. João Calvino também comenta essa parte aqui, e vai dizer o seguinte, irmãos, é claro que o texto não está dizendo que nós somos isentos de sentimentos, que não há receio em nós, que não há medo em nós, que não há ansiedade em nós, assim. Mas ele diz que diante desse Deus e dessa verdade, essa prática, nós não continuamos assim. Se nós nos assustamos, se nós nos abalamos, não é assim a nossa vida, não é assim o nosso esteio. Ele fala, portanto, nós não temeremos, ainda que, irmãos. Nós vivemos na cidade, talvez alguns aqui, na cidade um pouco, bem mais do interior, talvez more em algum sítio ou lugares rurais, mas nós vivemos na cidade e a gente vê prédios às vezes, cinzas. Mas o texto está falando o seguinte, que na geoforma do lugar, na geologia do lugar, as paisagens não costumam mudar. O que muda a paisagem são as estações, pode ter neve, pode ter um orvalho, pode ficar mais seco, mas o monte está lá, as coisas estão lá, e a gente enxerga, abre a janela e vê as mesmas coisas. E o salmista aqui está falando, ainda que o cenário, ainda que a paisagem se transtornasse, ainda que as coisas mudassem de lugar, eu não vou temer, porque Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio. O texto aqui, irmãos, de fato, ele coloca como se fosse uma espécie de terremoto. E nós precisamos entender aqui que para o hebreu, o mar é o símbolo de incertezas. O mar é até mesmo o símbolo de maldade. O mar é aquele traiçoeiro. O mar é aquele que, eu sei nadar, eu posso ter um bom navio.
Não é assim, né? A gente sabe de histórias por aí. O mar, ele representa isso. E nós temos conhecido também que na Bíblia os montes são lugares sólidos. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de... Mas o texto aqui, irmãos, os montes estão se abalando. As coisas que nós confiávamos estão caindo. As amizades que porventura nós punhamos fé, se esvai. Os políticos que nós tínhamos esperança, também viram pó. A segurança que nós tínhamos daquele negócio, de uma hora para outra, também se desanda. A família que parecia unida, o casamento que parecia forte. Então, este mundo nosso pode ser transtornado de uma hora para outra. O próprio texto bíblico diz: no mundo tereis aflições. Irmãos, todos nós passamos ou vamos passar por grandes tempestades. O nosso mundo pode ser abalado por situações inesperadas, porque nós não controlamos. Mas ainda que, diz aqui o salmista, ainda que isso aconteça, ainda que a terra se remova, ainda que os montes sólidos se lancem sobre o mar e a terra se derreta, nós não vamos temer a isso, porque nós confiamos no Senhor. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda assim, porque, irmãos, nós não somos movidos por vista. O povo de Deus, que confia em Deus, que se refugia em Deus, não é de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias, irmãos, vão mudar. As circunstâncias vão ficar difíceis. Todos nós, irmãos, vamos passar pelo vento da tempestade. Mas, aqui o salmista coloca muito bem: Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele é presente. Nós não devemos temer. Como eu bem disse, no texto original, a partir desses versos, do verso 3, tem um selar. Para que vocês, então, percebam e façam uma reflexão sobre o que foi dito aqui. Irmãos, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos lembrados pelos textos lá do Evangelho que Jesus é o bom pastor. E nós somos comparados com ovelhas. E há lobos, e há situações que atacam as ovelhas. Mas o bom pastor, diz o texto bíblico, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Você crê nisso? Você confia nisso? Você entende que as tribulações, e quando o seu chão estremece, você tem vivido essa verdade? Porque o Senhor nesta noite tem explicado isso para você. Eu me lembro que quando eu participava de acampamentos, criança, de jovem, havia uma brincadeira para as pessoas rirem, tapava-se o olho de uma pessoa e mandava a gente subir numa tábua, numa plataforma. E a ideia é que duas pessoas aqui pegavam uma tábua e subiria aquela plataforma, de forma a gente ficar com medo. Só que eles faziam uma brincadeira, na verdade, as pessoas que seguravam, eu estava aqui com o olho fechado, colocava a mão nos ombros, e as pessoas abaixavam, na verdade. O chão estava ali, As pessoas abaixavam, mas quem estava com o olho vendado, imaginava que estava sendo suspenso, e a pessoa ficava assim, com medo, com receio, a tal ponto que ela dava um pulo, e um salto alto. E ela dava um pulo, mas ela caía no chão firme. Já se sentiu assim, irmãos? Quando o chão lhe falta? A palavra angústia aqui, a palavra tribulação, a palavra aflição, do texto original, irmãos, quer passar a ideia de quando nós estamos apertados, de quando nos falta ar, quando às vezes nos dá pavor de situações que nós não controlamos, não planejamos, não imaginávamos que poderia nos afetar, a ponto de nos fazer chorar, a ponto de nos fazer, irmãos, a nem compartilhar com as pessoas que nós amamos, guardamos para nós. Tamanha frustração. Mas Deus hoje, nesse trecho fala, olha, ainda que seja assim, ainda que lhe falte o chão, nós não vamos temer.
que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Feito essa reflexão do verso 1 ao verso 3, passamos para a segunda estrofe, para a segunda verdade. Se agora, irmãos, o verso 1 ao verso 3, ele expôs o ambiente externo. O ambiente que está lá fora está caótico, estamos cercados, não há o que fazer, não há solução, eu não consigo. Agora, a descrição é do ambiente interno. Ele vai fazer alusão à cidade de Jerusalém. Ele vai fazer uma alusão à cidade de Deus, a Nova Jerusalém também. Acompanha comigo. Há um rio. O verso 4 começa. Há um rio. Irmãos, a cidade de Jerusalém não tem rio. Não tem rio na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é uma das poucas cidades, normalmente as cidades elas crescem, né? São construídas na beira de rios, onde há fonte de água. Jerusalém não foi assim. Mas o Éden, irmãos, o Éden era banhado por rios. Ezequiel 47 fala dos últimos tempos, que do tempo do Senhor jorrará um rio de água viva. O Senhor Jesus disse disso, olha, aquele que beber dessa água jamais terá sede. Apocalipse vai também dizer sobre o rio de água viva. Há um rio, irmãos. Há aquele que sustenta. Há aquele que dá alimento. Há aquele que providencia as coisas. É verdade que Jerusalém não tinha um rio. Mas o rei Ezequias, como eu contei aqui para os irmãos, já vendo o exército assírio vir para então tomar a cidade, ele canaliza 2 tanques. 2 tanques. E então, por debaixo da cidade de Jerusalém, passa um aqueduto. Isso está nas histórias. Isso está também nos registros bíblicos. Passa um aqueduto onde vai desembocar no tanque de Siloé para abastecer a cidade. Há um rio. Não vamos morrer de sede. Mas o salmista aqui sabe que não é o aqueduto, que não são as estratégias humanas, que de fato sustentam a situação do povo de Deus. É o próprio Deus. Deus é o rio. Deus é a fonte. Fala assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, irmãos. Se lá fora as coisas estão quebrando, se lá fora as coisas estão se conturbando, aqui dentro, nós temos que ter a convicção e fé daquilo que Deus declara. Há um rio na cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, daquele que está sobre tudo, daquele que o seu trono está nos céus, e ele governa, e toda glória e majestade, como cantamos aqui nesta noite já. O verso 5 confirma, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Irmãos, Deus está no meio dela, Deus está no meio daquela cidade, Deus está com o seu povo. Nós podemos nos lembrar aqui, irmãos, de uma promessa que já se cumpriu. Olha, um dia virá o Emanuel, aquele que será Deus conosco. Essa promessa se cumpriu, irmãos. O nosso Jesus, Deus se fez carne, nasceu entre nós, tornou-se homem, Deus homem. E é chamado de Deus conosco. Um Deus que nos conhece, Ele passou pelas aflições que nós passamos, Ele sabe o que é isso, os transtornos, Ele sabe o que é faltar ao chão, Ele sabe o que é ser esmagado. Existe um rio, e esse Deus está no meio do seu povo, e o Emanuel, irmãos, se faz presente. Nós não podemos esquecer disso. O verso 6 vai registrar assim, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações aqui, irmãos, estão bramando, os reinos estão se abalando, porque os reinos que foram atacados pela Síria, eles tinham os seus deuses, e os seus deuses deixaram eles na mão. Os seus deuses não falam, os seus deuses não olham, os seus deuses não são falsos. Sucumbiram.
Mas o Deus de Jerusalém, o Deus do povo, é o único Deus vivo e verdadeiro, que de fato mora com o seu povo, cumpriu as suas promessas. Ele é refúgio, Deus é refúgio, e Ele também é rio, o rio do seu povo. O meu povo, eu moro com eles. O meu povo, eu sei o que eles passam. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O verso 7, irmãos. Olha assim, o Senhor dos exércitos, aqui é uma linguagem militar. O Deus que governa os céus, as hostes de anjos, o Deus que governa as estrelas e todas as coisas, o Deus que governa as nações, irmãos, elas acham que elas definem o seu destino, mas existe um governo, existe um Altíssimo, e o salmista fala, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, Ele que peleja contra nós, Ele não é aquele que fica sentado dando as ordens, Ele vai na frente, Ele toma a frente da guerra. O Senhor dos exércitos. Quero explicar aqui para os irmãos uma coisa peculiar do Salmo, importante que vocês saibam disso. Sabe aqui no verso 1, Deus é o nosso refúgio? Deus aqui, o termo usado, é Elohim no hebraico. E o termo Elohim, para que a nossa Bíblia em português traduz como Deus, quer mostrar o quê? É um termo que fala do Deus majestoso. De majestade sem igual, um Deus inigualável. Só, irmãos, que aqui no verso 7, quando fala assim, o Senhor dos exércitos, o Senhor aqui, em caixa alta, em letra maiúscula, ele não é um título, não é assim, olha, o senhor pastor, pastor também é um título, né? O senhor Rafael pode fazer isso para mim, né? É comum na língua portuguesa a gente tratar, de tratamento, né, Senhor. Mas aqui no texto bíblico, esse Senhor é um nome. Quando as Bíblias mais modernas, né, elas traduzem o termo Senhor em caixa alta, é o nome pessoal de Deus, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que faz um acordo com o seu povo. Então, o verso 7, olha, o Deus da aliança, o Deus pessoal, não é o Deus que fez o relógio do universo e soltou para funcionar. O Deus que estabeleceu as regras e deu a corda e deixou funcionar. Não, é um Deus pessoal. É um Deus que você pode falar com Ele. É um Deus que você pode orar para Ele. É um Deus que sabe o seu nome e você sabe o nome dele. É um Deus que mora na nossa casa. É o Deus da nossa família. O Deus Yahvé, o Deus do pacto. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus de Davi e dessas pessoas e da família deles, irmãos. Yahvé, o nome pessoal de Deus. Pois é, esse Deus pessoal está conosco. Está conosco. Ah, irmãos, como Jesus é pessoal. Ah, o Emanuel, como ele é pessoal. E perceba aqui, né, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, esse Deus de Jacó, nosso refúgio, vai se repetir também no verso 11. O salmista quer, através do Espírito Santo, que você preste atenção nisso. Lembra, aqui é o segundo bloco da estrofe. O Deus de Jacó. Por que não o Deus de Abraão? Por que não o Deus de Moisés? Será que é só uma escolha? Vou fazer. Por que o Deus de Jacó? Os irmãos bem sabem que o nome Jacó significa enganador. Alguém que passou-se para trás. Desonesto. Alguém que dá jeitinho na vida. O cara vai, mas nunca está ali. Chama esse nome. Houve uma ocasião na vida de Jacó que ele precisou então fazer uma viagem de volta para sua terra para fazer uma reconciliação com o seu irmão Esaú. E tinha a fama de que o irmão Esaú, de quem ele passou a perna, queria matá-lo. Era isso que ele imaginava. E nesse caminho, irmãos, ele se encontra com uma manifestação de Deus. Um homem, um anjo. E é uma luta entre eles. Há uma luta entre eles. E, curiosamente, no texto bíblico fala assim que nessa luta, Jacó venceu.
Jacó venceu a luta, e naquela luta lá, e Jacó não deixava aquele anjo sair. Não, eu preciso da sua bênção, né? O texto bíblico, eu estou aqui resumindo, eu quero a sua bênção. Então, toca-se então na perna de Jacó, e ele fica manco, e ele cai, né? Ele perde a estrutura, falta-lhe o chão, e ele cai. Mas é dito, irmãos, que ele venceu. Não, ele não venceu o soberano. Não, irmãos, ele não venceu o Senhor dos exércitos. O que significa ele venceu? Aqueles que são de Deus, irmãos, tem a perseverança dos santos. Jacó ali tinha o entendimento que ele precisava do Senhor, de uma situação difícil de família que ele estava passando, de consequências erradas que ele tinha feito em toda a sua vida. Quando diz que ele venceu, irmãos, é que ele precisava da bênção de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos insistir na oração, na dependência do Senhor, e lutar contra os nossos próprios problemas, lutas nossas com Deus. Alguém já disse que fazer um sermão é lutar com Deus. Mas Deus, irmãos, tem colocado no seu povo. Lembra que eu falei? O Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, Deus mesmo que disse: eu sou o Deus de vocês. E eu vou fortalecer vocês. Vocês vão perseverar. Vocês vão se santificar. Vocês vão me adorar. Vocês vão me amar. Vocês vão me prestar culto. Vocês vão ter prazer nisso. Eu vou mudar o coração de vocês. Então aqui o texto fala, Deus de Jacó é o Deus que é Deus de pecadores, Deus de imperfeitos, Deus de pessoas que enganavam, que não tem méritos. Como nós aqui, irmãos, como pecadores nós somos, diante desse Deus aqui. E Ele é o nosso refúgio. Finda-se então o verso 7, o bloco número 2. E agora, irmãos, passamos para o último bloco, a última estrofe. Depois de fazer esse interlúdio, esse pensamento, essa reflexão, o cântico então continua, mostrou que ele era o refúgio, bom pastor, mostrando que ele é o rio, o Emanuel, Deus conosco, e agora mostrando também que ele é rei. Acompanhe comigo o verso 8. Olha o convite. Agora aqui a linguagem muda. Fala assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vinde, contemplai. O texto aqui é perfeito, irmãos. Perfeito. Alguém poderia dizer o seguinte, contemplem, vejam o que Deus fez. Passivo, sentado aí mesmo, vem ver o que Deus fez. Não, é um convite, é uma ordem. Venham, põe os pés para fora e vejam o que eu estou fazendo. Vejam o que eu faço. Lembra da história de Senaqueribe? Lembra de Israel sitiada? Os irmãos se lembram disso? Que não havia situação, mas Deus disse, aqui ninguém entra. Pois então, irmãos, durante a noite, diz o texto bíblico, que Deus levantou um anjo, um mensageiro de Deus, e ele feriu 185 mil soldados assírios numa noite. Todos morreram. E quando alguns levantaram na manhã, era corpo em cima de corpos. Aqui é um convite. Abra os portões. Vai ver o que Deus tem feito. Veja que assolações Deus tem feito em prol do seu povo. O Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos. Vejam, é um convite, irmãos, para que nós hajamos assim. O verso 9 então continua, ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aqui, irmãos, ele de fato, com a sua voz, com a sua determinação, ele acaba com a guerra, ele que traz a paz. O mundo, irmãos, está convulsionado. Nós estamos cheios de problemas e de incertezas. Mas se existe alguém que é o príncipe da paz, é o nosso Jesus. A maior guerra que existe, irmãos, no planeta Terra, é a guerra dos rebeldes contra Deus. Sabiam disso? Desde o Éden, irmãos, as nações se levantam contra ele. Um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que nunca mentiu, um Deus que só faz o bem. Os homens se levantam em rebeldia.
Mas Jesus Cristo, irmãos, veio para reconciliar muitos de nós com o Senhor Jesus, com o nosso Deus. E eu faço aqui um apelo, irmãos. Se há alguém aqui hoje presente, que ainda não faz parte dessa aliança, que ainda não faz parte desse pacto, que ainda não faz parte desse testamento, mude de posição hoje. Porque não há outro refúgio, não há outra solução, não há onde para nós corrermos. Só existe o nosso Deus, aquele, irmãos, que de fato põe termo à guerra. Aqui, no verso 9, um comentarista diz o seguinte, que havia até uma posição de alguns reis, ao ganhar a guerra, eles subiam então em algum monte e quebravam o arco do inimigo, pegavam os carros do inimigo e punham fogo numa demonstração de vitória. E nós sabemos que o nosso Deus, em Jesus Cristo, quando Ele voltar na sua segunda vez, a vitória então, irmãos, estará consumada. Quem pode contra Ele? Quem pode levantar o braço contra o Rei dos Reis? O verso 10, irmãos, estamos aqui caminhando para o final, traz um outro alerta para nós aqui, para o seu povo. Fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Alguém pode imaginar o seguinte: não, esse aqui é um conselho. É importante que você medite. Quando você sair daqui, vai para sua casa, pega o Salmo de novo, leia os textos paralelos, medite, pense, reflita. Mas não é isso que está falando aqui, irmãos. No seu original, a ideia aqui, tire as mãos. Sabe quando você manda uma criança, não pode pôr a mão aí. Aí você sai e volta e já está com a mão lá, onde não deveria estar. Tire as mãos, porque isso que você está mexendo não é com você, é comigo. O seu destino não lhe pertence. Eu é que dirijo o seu destino. Eu é que dirijo a sua vida. A sua vida está nas minhas mãos. O Sproul, irmãos, o pastor Sproul, já é falecido, pastor presbiteriano americano. Ele interpreta esse texto com uma nota ainda mais forte. Ele entende que o que Deus, através do salmista, fala aqui para os irmãos é: calem a boca, fiquem quietos, parem com isso. Parem de serem inquietos. Deixe Deus ser Deus e sejam servos. Parem de querer ser Deus da vida de vocês. Confiem em mim. Não confiem nas coisas, porque as coisas se derretem. Aquilo que vocês confiam, tiram, removem, derretem, se conturbam. Eu sou a única rocha. Cantamos aqui ainda nessa noite. Aquietem-se. Eu sou Deus, não é vocês. Mas vocês querem tomar as rédeas da sua vida, tomar as decisões. Eu sou o seu refúgio. Eu sei os problemas que vocês passam, as lutas que vocês passam, as inquietações dos seus corações. Aquietem-se. Parem já com isso. O meu povo não pode agir assim. Por quê, irmãos? Porque ele é exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Irmãos, os ímpios não sabem, os ímpios nem imaginam, mas as situações que se conturbam e acontecem na história, pela providência de Deus, sobe prefeito quem ele quer, desce em quem ele não quer, isso nos assusta. Ele é exaltado, irmãos, entre as nações. Esse é o nosso Deus, o Deus do refúgio, o Deus que é rio e Deus que é rei de verdade. E o texto termina assim: o Senhor dos exércitos está conosco, mais uma vez, repetindo, frisando, o Yahvé, o Deus pessoal, o Deus das milícias celestiais está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu mencionei aqui, irmão, sobre Lutero, nosso irmão Lutero, um dos reformadores, que ao ler História de Romanos, viu que a salvação não são pelas obras, mas pela fé. O justo viverá pela fé. Nós vivemos por aquilo que nós nem vemos, mas nós cremos de um Jesus que virá nos buscar. Por isso que eu alerto você: se você está aqui e não tem uma aliança com Jesus, não tem um pacto com Jesus, é dia de mudança. O nosso irmão Lutero
é conhecido uma data famosa, né? 31 de outubro de 1517. Essa data foi quando Lutero postou na Capela de Westminster, Wittenberg, isso mesmo, na Capela de Wittenberg, 95 teses, onde ele combatia, irmãos, uma situação onde se vendia salvação, se vendia perdão de pecados. Havia uma história da igreja romana que estava em guerra, né? O mundo estava difícil, e eles queriam angariar fundos para construir a Capela Sistina, né? Que é linda, maravilhosa, etc., mas custa dinheiro. Então, assim, você quer pedir perdão, então dá uma oferta. Isso evoluiu, irmãos. Virou um bom mercado. Você quer pedir perdão agora pelos pecados do seu parente que morreu? Também dá uma oferta. E ele coloca lá então e provoca uma discussão sobre isso. E há perseguições, ele queria discutir. A história diz que não foi ele que saiu daquela igreja, a igreja o expulsou. Irmãos, 3 anos se passaram, e ele então foi convocado pelo rei Carlos V, pelo imperador. Pensa bem, o imperador chamou ele para se desculpar, para se retratar. E ele então foi, isso em 2021, 3 anos e pouco, em 2021. E ele então conseguiu um salvo-conduto, o príncipe Federico, que é católico e continuou católico, mas era um homem honrado, deu um salvo-conduto, transportou ele até diante de Worms, para que lá ele fosse se retratar. E ele, diante de autoridades, ele sozinho, ele falou assim, olha, se alguém me convencer que a Bíblia fala diferente, eu mudo de posição. Mais tarde ele vai dizer o seguinte, olha, não fui eu que venci o Papa, mas a palavra de Deus. Eu dormindo, Deus trabalhou. A palavra de Deus somente tomou por si o seu poder e mudou as situações. Ele então não se retratou, irmãos, e ele então voltou da sua viagem, e agora ele foi excomungado. Ele era o inimigo do reino. Ele poderia ser morto, que não aconteceria nada. Ele voltando então escoltado pelo Federico, pela equipe do Federico, uma outra equipe desse mesmo príncipe o assaltou, o sequestrou para protegê-lo. Simulou, né? E ele então foi orar no castelo de Wittenberg, com um nome falso, preso ali naquele castelo. Irmãos, mas ele não ficou lá só não. Em 11 semanas, ele traduziu o Novo Testamento inteiro para o alemão. Trazendo a palavra, irmãos, para perto do povo. Quero terminar aqui, chamando os irmãos para cantarmos o hino 155, Castelo Forte. E depois do hino, pastor, pedir a sua gentileza de fazer a oração final e a bênção. Mas eu quero ler aqui, irmãos, aqui como está no diretório de culto, no item 8, né? Lutero, baseado nesse salmo, na confiança e no entendimento desse salmo, ele disse, Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás. É verdade, irmãos, a luta não é contra carne e sangue, mas há inimigos cruéis. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, e igual não há na terra. É o que nós confessamos, não há outro Deus, só há o nosso Deus. E a segunda estrofe, a força do homem nada faz. Aquete-se, irmãos, tira a mão do seu destino, é Deus que conduz. Nós temos que obedecer sim, mas a conexão de Deus, sozinho está perdido, mas nosso Deus traz socorro, traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha, é o Senhor dos exércitos. Última estrofe, se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com o seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, como diz o Salmo aqui. Deus abre a sua boca, não a sua palavra, e as nações derretem, e os seus inimigos dançam.
De Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Irmãos, Deus é o nosso refúgio. Nem a morte nos separa dele. Deus nos abençoe. Amém.